Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos aqui na Academia de Pregadores para o estudo de mais uma das nossas lições de escola dominical, a lição de número 3. Estamos nesse trimestre, você já está acompanhando conosco, nós já estamos passando vamos passar pela terceira lição, sobre a maravilhosa graça, o Evangelho de Cristo revelado na carta aos Romanos. Hoje, a nossa lição de número 3, a justificação, ou justificação, somente pela fé em Cristo Jesus. Não é? Nós vamos estudar a lição dividida em 3 pontos: a justificação manifesta, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Então vamos passar por estes 3 pontos na lição de hoje. A nossa lição, como já falamos, é a lição de número 3, dia 17 de abril, justificação somente pela fé em Jesus Cristo, texto áureo. Romanos capítulo 4 e versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Essa justificação que ocorre somente pela fé, ou seja, a justificação que é o resultado da fé, não é de uma fé que nós chamamos fé natural. O que é esta fé natural ou fé comum? É a fé que nós vamos sair de casa, vamos trabalhar e vamos voltar para casa. Isto é fé natural ou fé comum. Esta fé é a fé salvífica. Esta fé que promove a justificação é a fé salvífica. E a fé salvífica está alicerçada em 2 pilares: na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. A fé salvífica não crê só na obra de Cristo. Obra salvífica, a morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. Mas a justificação, ou a fé salvífica, a justificação é o resultado desta fé, não é? A fé salvífica, ela está alicerçada na obra, mas também na pessoa de Cristo. Ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: a justificação diante de Deus é somente, não tem jeito, não tem outro caminho, é somente pela fé. Objetivo geral: explicar que somos justificados diante de Deus somente pela fé e não pelas obras da carne. Não pelas obras da carne. Objetivo específico: primeiro, abalizar que a justificação manifestada em Jesus Cristo veio para salvar judeu e gentio. Segundo, mostrar que Paulo procurou responder de forma bíblica às contestações que seus interlocutores faziam quanto à justificação. E terceiro, explicar como Paulo utilizou o exemplo de Abraão para tratar a respeito da justificação pela fé. Então, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para tratar a respeito da justificação pela fé. Quando nós pensamos nos destinatários da carta aos Romanos, nós já tratamos isso na primeira lição, Paulo escreve a todos os crentes de Roma. E há uma discussão se esses crentes que estavam na igreja de Roma, se eram judeus, se eram gentios. E na verdade, o senso mais comum é de que era tanto judeus como gentios. Porque se fossem tão somente gentios, não haveria, em tese, a necessidade de Paulo usar o exemplo como o de Abraão. Então, quando ele usa o exemplo de Abraão, isso nos faz compreender que ele estava falando a judeus. Porém, Paulo vai usar argumentações também que são próprias para os gentios. Então, de acordo com o que nós acreditamos, e a maior parte dos estudiosos acreditam, a comunidade cristã de Roma era composta tanto de judeus quanto de gentios. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 22. Está escrito assim: como está escrito,
por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivificou dos mortos e chama as coisas, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu sempre cito esse texto, gosto muito desse texto, quando Paulo diz que Deus é Deus de vivos e de mortos, e chama as coisas que não existem como se já existissem. O qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu a fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. A fé que fortifica, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Paulo vai utilizar a fé de Abraão para mostrar à igreja de Roma que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Por isso a nossa lição diz que justificação somente pela fé em Jesus Cristo. É o que acreditava também o grande reformador Martinho Lutero. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. O nosso comentarista vai nos colocar que nessa lição de hoje nós vamos estudar a doutrina da justificação e Paulo, o apóstolo Paulo, vai fazer a argumentação deste tema tão relevante, dividido em 3 partes. A justificação manifestada, que já está aí no slide, que você já viu. A justificação manifestada, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Esse argumento de Paulo é que todas estas bênçãos e todas as promessas são fruto da graça de Deus para conosco, não do nosso merecimento. Tudo que nós alcançamos não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, é porque Deus, em sua infinita graça, tem prazer e satisfação em nos justificar pelo sangue do seu Filho, pois foi para isso que Cristo se manifestou. Primeiro ponto, a justificação manifestada. Primeiro parágrafo, um culpado é inocentado. Um culpado é inocentado. O que é esta justificação? É tornar alguém justo. A justificação tem uma ideia de tribunal do júri, um julgamento no tribunal do júri, onde o crime foi cometido, porém existem causas para a sua justificação. Então o juiz declara aquela pessoa justificada. A justificação não traz a ideia de não cometimento da falha, não é isto. Quando o Senhor nos justifica, Ele não está querendo dizer que nós não cometemos a falha. Quando Ele nos justifica, Ele está querendo dizer que o preço pela justificação já foi pago. Glórias a Jesus por isso. Glórias a Jesus. É como um juiz, como eu ouvi certa feita uma história que é muito importante para exemplificar essa questão da justificação. Perceba bem, conta-se que um certo indivíduo tinha uma dívida muito grande, muito alta, e que ele realmente não poderia pagar. Então ele foi ser julgado por causa dessa dívida. Conta-se então que quando ele chegou, ele percebeu que o juiz que ele estava era amigo de infância dele, mais do que amigo. O juiz só conseguiu galgar aquela posição porque ele ajudou.
assim na escola, com exercício, essa coisa toda. Enfim, ele viu o juiz que era amigo e pensou, puxa vida, estou tranquilo, estou bem. Quem vai me julgar é um amigo. E ele conhece a minha vida, ele sabe que eu não tenho condição de pagar a dívida, então ele vai amenizar as coisas. O juiz o julgou e o condenou a pagar a dívida. A história, é lógico que é uma história, não sei se é um fato, mas a história nos dá conta que após o julgamento, ele foi livre, né? Tinha que pagar a dívida, mas ia ficar em liberdade, desde que não pagasse, até que decidisse não pagar, né? Aí, então seria preso, naturalmente. Mas ele encontrou com o juiz, então ele falou, rapaz, puxa vida, eu esperei que você fosse me inocentar, esperei que fosse diferente com você, que você me ajudaria de alguma forma. E o juiz disse o seguinte, todas as provas pesavam contra você, não tinha como eu te inocentar. E ele diz, mas você sabe que eu não posso pagar. E o juiz falou, eu sei, eu não te inocentei. Você cometeu realmente, contraiu realmente a dívida. Mas vamos fazer o seguinte, você não pode, mas eu posso, e eu vou pagar a dívida para você. A justificação é justamente isso, é Deus pagando a dívida, não para o diabo, porque ninguém deve nada para o diabo, mas Deus pagando a dívida para ele mesmo. Então pensemos o seguinte, se Deus é poderoso, é o justo juiz de toda a terra, você tem o controle, o domínio, ele é o dono de tudo, quem pode pagar uma dívida que tem com o próprio Deus? Somente ele mesmo poderia pagar a dívida com ele consigo para que nós fôssemos realmente salvos. Então, um culpado é inocentado. Paulo nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 21, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem é essa justiça de Deus, meus queridos? Quem é? Que justiça é essa que Paulo diz? Agora se manifestou a justiça de Deus sem lei. Por que ela se manifestou? Porque a lei só serviu para manifestar o pecado. Paulo diz, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque a lei que diz, não matarás, então ela manifesta o pecado. Não adulterarás, ela manifesta o pecado. Não dirás falso testemunho, ela manifesta o pecado. Porém, a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus inocenta o culpado. A justiça de Deus inocenta o culpado. Cristo é a justiça de Deus. Veja esse texto que nós lemos, texto de Paulo, capítulo 3, versículo 21 da carta aos Romanos. Ele diz, mas agora se manifestou sem lei, porque Cristo não precisou da lei para se manifestar. Mas ele se manifestou. Cristo é a justiça de Deus. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, tendo bom testemunho da lei e dos profetas. O próprio Cristo chegou a dizer que havia de se cumprir ao seu respeito tudo aquilo que estava escrito, tanto na lei como nos profetas. Essa justificação, então, é a imagem de alguém que é inocentado por um juiz, mesmo sendo culpado pelos seus próprios atos. Então, mesmo culpados, Deus quis nos justificar e nos perdoar. Veja que isso não é abandono da justiça, isto é justificação. Porque quando nós vamos a Cristo, nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas. Eu já participei de um tribunal do júri, onde um homem estava sendo julgado por ter cometido um crime que já tinha mais de 20 anos. Na verdade, o crime já tinha prescrevido. Mas geralmente, quando a gente chega para um julgamento, todos chegam antes do juiz. Quando o juiz chega, todos se levantam. E geralmente, uma das primeiras palavras do juiz para o réu é perguntar o seguinte: como o senhor se julga? Naturalmente, a maioria dos réus se julgam inocentes. A justificação, se nós perguntássemos para o Senhor, como o Senhor me julga? E o Senhor me diria, eu te julgo culpado, mas eu tenho o poder, eu quero e eu tenho o poder de te justificar
e perdoar os seus pecados, porque ele é poderoso para isto. Segundo parágrafo do primeiro ponto, um prisioneiro que é libertado. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, Paulo vai usar o verbo grego apolitrocel. Apolitrocel, que quer dizer alguém que está preso, alguém que está detido e que precisa ser liberto. Essa palavra vai, conforme define os dicionários, ela vai nos dizer que vai ter o sentido de redenção, resgate, libertação, libertar mediante um preço, de um resgate. No mundo antigo, um escravo podia ser resgatado diante deste pagamento de um preço. O que nós percebemos diante destas afirmações? Que um prisioneiro é libertado, que o prisioneiro não podia libertar a si mesmo. Porque se o prisioneiro pudesse libertar a si mesmo, na verdade ele não seria nem prisioneiro. Ele não se tornaria prisioneiro. Mas era alguém de fora que vinha para fazer uma intervenção e libertar o escravo, libertar o prisioneiro, pagar a sua dívida, fazer uma quitação daquilo que ele devia. O que nós percebemos é que nós que éramos prisioneiros, fomos libertados. Nós que éramos culpados, fomos inocentados. E o prisioneiro nos libertou. O prisioneiro, o resgatador, não o prisioneiro, o resgatador nos libertou. Nós éramos os prisioneiros. O resgatador interviu, ele veio de fora. Isso para mim é algo lindo, algo magnífico, porque quando eu disse o prisioneiro nos libertou, porque eu lembrei de Cristo que veio, que foi preso. Ele veio de fora e nós vamos entender o que João diz, que ele se encarnou. Vamos entender o que o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 2 da sua epístola aos Filipenses, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e na forma humana a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então, quando eu disse o prisioneiro nos libertou, na minha mente eu estava falando e passando uma visão do Cristo preso, o Cristo na cruz, o Cristo que foi martirizado, mas ele assumiu o nosso lugar. E o que ele fez, toda esta ação divina, ação trinitária de Deus para nos libertar, foi uma intervenção para nos resgatar. E Jesus fez isso. O prisioneiro é liberto. É lógico que um prisioneiro nos libertou. Jesus, que se tornou pecador, ou não se tornou, mas se fez pecador em nosso lugar, para nos resgatar e para nos dar o direito de ser livres. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, nós vamos entender muito bem isso aqui. Nesse finalzinho desse segundo parágrafo, o autor, pastor José Gonçalves, ele fecha o texto dizendo que ninguém pode se autolibertar. Na verdade, ninguém pode se autolibertar. Mesmo nos nossos dias, quando alguém é preso e que ele é inocente, ele tem que contratar um advogado, alguém de fora que vai intervir, que vai apresentar as provas, porque ele está preso, ele não pode sair da penitenciária para buscar provas, para investigar. Ele não pode fazer isso, não. Mas alguém vai intervir para libertá-lo. Foi o que Jesus fez por nós. O terceiro parágrafo, ele vai tratar muito bem disso. Um inocente que é culpado. Veja bem, o culpado é inocentado, o prisioneiro é libertado. Por que o culpado é inocentado e o prisioneiro é libertado? Porque alguém que é inocente se tornou culpado, foi feito culpado por nossa causa. Então, no sistema levítico antigo, quando a pessoa pecava, tornava-se culpado de alguma coisa. E um animal inocente substituía esta pessoa. Era sacrificado para que a culpa fosse extirpada, fosse expiada. O inocente Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. E eu fiz questão de anotar aqui, porque eu estava lendo, estudando a lição,
e me veio isso, ó, Deus pôs isso em meu coração, só um inocente como Cristo pode conduzir a Deus. Quando Adão e Eva estavam no jardim antes de pecar, eles tinham acesso a Deus. Mas eles pecaram, o acesso foi quebrado. Agora, para nos dar acesso novamente, como todos nós, toda a humanidade, como nós já estudamos na carta, na primeira lição sobre a carta aos Romanos, todos pecaram. Imagine, todos pecamos. Quem iria nos dar acesso a Deus? Quem iria nos levar ao encontro de Deus? Nenhum homem, ninguém poderia fazer isto. Mas o inocente foi feito culpado. Jesus Cristo, ele sabe o caminho porque ele é inocente. Ele sabe o caminho porque ele veio de lá. Ele sabe o caminho porque ele não pecou. Então ele sabe nos conduzir por este caminho. O C.S. Lewis, teólogo do século XVIII, teólogo da graça de Deus, ele escreveu várias coisas, vários livros, e uma das coisas magníficas que o C.S. Lewis escreveu para mim, que está virando filme, né, ainda está no processo, alguns outros, Crônicas de Nárnia. Ele escreveu 7 livros falando sobre as Crônicas de Nárnia. E me chama a atenção no primeiro filme, Crônicas de Nárnia, que o leão, o Aslan, se entrega para ser morto no lugar do Edmundo, que era o irmão traidor. E ele, segundo, é lógico que C.S. Lewis está escrevendo sobre graça de Deus, mas falando sobre um livro de aventuras. Mas ele está falando sobre a graça de Deus. Então perceba comigo. O C.S. Lewis mostra lá no primeiro filme o Aslan, que é morto no lugar do Edmundo, que era o irmão traidor. Ou seja, o inocente estava se tornando culpado, o culpado se tornando inocente e estava sendo liberto. Então o leão é morto, o Aslan é morto na mesa de pedra, as pessoas cortam a juba dele, como que a feiticeira branca manda cortar a juba dele, como que expondo, né, a zombaria, expondo o Aslan à zombaria. Mas à noite, ou pelo dia, ao raiar do dia, as irmãs do Edmundo elas vão seguindo o Aslan e percebem que ele estava morto. Elas olham, de repente elas se afastam um pouco, começam a chorar e o Aslan aparece vivo. Há um tremor de terra e ele aparece vivo. E elas então perguntam para ele, mas como que isso foi possível? Você estava morto e tal. E aí ele diz, olha, a feiticeira branca nunca entendeu a profecia. Se o culpado for morto na mesa de pedra, nada acontecerá. Mas quando o inocente é morto na mesa de pedra, a mesa se parte e a morte pode ser vencida. O nosso Cristo não foi colocado sobre uma mesa de pedra, mas ele foi colocado sobre o Calvário, sobre o madeiro. E ele foi crucificado por nossa causa. Ele foi crucificado por nossa causa. Se eu ou você fôssemos crucificados, seria tão somente um ato de justiça, mas não um ato de salvação. Mas Cristo se tornou culpado, ele fez-se culpado. O inocente é culpado. E o C.S. Lewis escreve muito sobre isso. E quando o inocente é culpado, como diz no filme, a mesa de pedra se parte e a morte pode ser vencida. Na verdade, o inocente se torna culpado. E a cruz, que era um símbolo de derrota, um símbolo de vergonha, a cruz vazia passa a ser um símbolo de vitória, porque Jesus não está lá mais. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todo sempre e tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. A justificação contestada. Primeiro parágrafo, a justificação se opõe à salvação. Paulo desejava que este ensino não fosse mal interpretado, por isso ele usa um método que nós já explicamos aqui em 2 outras lições, diatribe, e ele se adianta para responder algumas perguntas. Então Paulo diz o seguinte, olha, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Então, essa justificação vai se opor à salvação meritória. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras. Eu não tenho mérito sequer de dizer que eu levantei a mão para receber a Cristo como Salvador.
A salvação vem de Deus, ela é de Deus. O Espírito Santo tem que me revelar a salvação. Eu tenho uma atitude, sem dúvida, não como os calvinistas fatalistas ensinam, que a graça de Deus é irresistível. Não, a graça de Deus, ela pode ser resistida. Não porque ela é frágil, porque ela é fraca, mas porque Deus não é mal educado. Deus não restringe o livre-arbítrio de ninguém. Deus não toma, não vai cercear o nosso livre-arbítrio, porque quando Deus deu livre-arbítrio à humanidade, Deus já sabia quantas bobagens nós usaríamos, quantas bobagens nós faríamos usando o nosso livre-arbítrio, mas ele não pode ir contra ele mesmo, ele não pode cercear o nosso livre-arbítrio. Então eu respondo positivamente ou não à salvação, mas eu só posso responder positivamente ou não a essa salvação porque houve uma revelação da salvação que chegou aos meus ouvidos, ao meu entendimento, através do Espírito Santo. Então, Paulo está mostrando que a graça ensinava, dizia, não faça, mas aceite o que Jesus já fez. Não precisa fazer o sacrifício, mas aceite o que Jesus já fez. Se nós aceitarmos o que Jesus já fez e formos seguidores de Cristo, automaticamente nós estaremos cumprindo em Cristo toda a lei que foi cumprida por ele. Então, a doutrina da justificação pela fé diz que não há mérito humano quando a graça de Deus se manifesta. Mesmo que a graça de Deus se manifeste, nós sejamos alcançados, sejamos libertos plenamente, sejamos livres, mesmo que nós respondamos positivamente a esta graça. Eu só consigo responder positivamente a esta graça porque o Espírito me revela. E eu abro o entendimento, abro os meus ouvidos para compreender esta revelação de Deus. Então o mérito não é meu. Entendeu, meu querido? O mérito não é meu, não é seu, não é nosso. Porque se não fosse a revelação do Espírito na nossa vida, nós não alcançaríamos esta graça. O mérito é pleno e exclusivo do Senhor Jesus, de Deus, que veio para nos salvar morrendo no madeiro. A justificação, então, se opõe à salvação meritória. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. Esse é um outro ponto que contrastava com a crença do judaísmo do primeiro século, o exclusivismo. Eles acreditavam que era só para eles. Só para eles. Orgulho nacionalista. E Jesus vem para morrer, para expandir a salvação para o mundo inteiro e mostrar que não é assim. Deus não é uma divindade nacionalista. Ele é o Deus de toda a terra. Deus sempre se mostrou. Veja como que Deus não muda, não há sombra de variação. Ele sempre quis que a humanidade enchesse a terra. Ele falou com Adão e Eva, sede fecundos, enchei a terra. Aí depois veio o dilúvio, ele falou com Noé, enchei a terra. Deus é um Deus de toda a terra. É lógico que ele ama o povo de Israel, que ele tem, e o povo de Israel tem um privilégio a mais do que nós, mas o Deus que nós servimos é o justo juiz de toda a terra. Então, se Deus é único, como fato de afirmar esse monoteísmo judaico, então ele é o Deus dos gentios também. Deus dos gentios. Já estava implícito que ele era também o Deus de todos os gentios. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A justificação se opõe ao antinomismo. O que é o antinomismo? Viver sem normas. Viver sem normas. Então, Paulo se preocupava que alguns dissessem que, já que a justificação era pela fé, a lei podia ser plenamente abandonada. Nós podemos viver de qualquer forma, desde que a gente creia, pronto. Não. Paulo não está dizendo que o antinomismo está certo. Ele não está dizendo que o antinomismo está correto. Ele está dizendo que é possível, sim, ser salvo pela fé e esta fé produzir boas obras. Então, o problema não era com a lei. Paulo não estava criticando a lei, ele não queria detonar, acabar com a lei.
Ela tinha a função de servir de conduta para Cristo. O problema estava com as pessoas, com os homens que se mostraram incapazes de cumprir toda a lei. Então, além de ser uma afronta, então qualquer tentativa de cumprir a lei hoje é nula, além de ser uma afronta àquele que se mostrou o único habilitado a fazê-lo, Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé em Cristo, a confiança em Cristo, é a confiança em quem cumpriu a lei. A confiança em Cristo é a confiança naquele que foi o único homem que cumpriu a lei. Quantas vezes nós confiamos nas pessoas, elas falham, nos aborrecem, mas a confiança em Cristo não. Ele jamais falha, ele jamais vai nos decepcionar, porque ele sentiu na pele, ele cumpriu toda a lei. Terceiro e último ponto da nossa lição, a justificação exemplificada. Abraão, circuncisão e justificação. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 23, os judeus se apoiam para dizer que Abraão ele teve um princípio da lei antes dessas coisas, antes da lei realmente ser dada a Moisés. Abraão está séculos antes de Moisés, mas eles dizem que Abraão teve um princípio da lei. Por que Abraão teve este princípio da lei? Porque ele obedecia à palavra, à vontade de Deus. Ele obedecia à vontade do Senhor. O Senhor falava com ele e ele obedecia. Então, na verdade, o que o Paulo está querendo nos ensinar é o seguinte, que se nós queremos realmente servir a Deus, precisamos obedecer a esses, não ao legalismo, mas a esses essas prescrições que a lei nos faz, esses princípios que a lei nos ensina. Então, Paulo mostra que Abraão não poderia ter sido aceito por Deus em virtude da circuncisão, pois ele creu em Deus, tendo isso imputado como justiça antes dele ser circuncidado, e pelo menos 4 séculos antes do advento da lei. Nós aprendemos com isso, meu querido, que o mais importante do que cumprir a lei é crer em Jesus. Paulo não vai criticar os judeus por cumprirem a lei. O que Paulo vai criticar é a insistência deles com os gentios, querendo condicionar a salvação ao cumprimento da lei. Isto Paulo vai criticar e vai ser muito incisivo até. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Abraão, promessa e justificação. Então, Paulo argumenta que essa justificação não poderia ocorrer da obediência à lei, pelo fato de que quando Deus fez a promessa a Abraão, esse nem mesmo era circuncidado. Esta é o que nós chamamos de fé obediente. A própria crença judaica dizia que esta fé obediente de Abraão nas promessas de Deus lhe foi imputada como justiça. Uma fé obediente. Quantas pessoas dizem que creem em Deus, mas não tem essa fé obediente? Não tem uma fé sólida. Tem a fé naquilo que Deus pode fazer, não a fé no Deus que faz todas as coisas. Então, a fé de Abraão era uma fé obediente, porque mesmo antes de Deus fazer por ele, a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, último parágrafo, Abraão, ressurreição e justificação. Então, há um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Eles creram num só Deus, em um Deus que torna possível as coisas impossíveis. Ele crê. Então, Paulo, ao fazer esta argumentação, ele está unindo o Antigo e Novo Testamento. Parece que Paulo leu o Antigo Testamento, parece que Paulo leu a carta de Tiago. E ele diz, vamos unir essas duas coisas. Então, a união do Antigo Testamento com a carta de Tiago resulta na carta de Paulo aos Romanos. Então, a sua fé, mesmo com evidências externas, garantiu a concretização das promessas. A sua fé, mesmo sem existências
externas, sem evidências externas, garantiu a concretização das promessas. Creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. Muito bem, meus queridos, nós chegamos ao final da nossa lição e eu só quero dizer que as bênçãos recebidas por ele, assim como as da nova aliança, decorrem exclusivamente da graça de Deus em resposta à fé. Tem pessoas nos nossos dias que dizem, se a gente quer ser abençoado por Deus, a gente tem que pagar o preço. Pagar o preço do jejum, da oração. Essas coisas são importantíssimas para a manutenção da minha comunhão com Deus. Mas que preço que nós pagamos? Nós não temos como pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você, que eu, que nós entendamos a todo tempo que a justificação é tão somente pela fé em Cristo Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, um abraço da Academia de Pregadores e até semana que vem, quando estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.